Muito boa noite a todos. É um prazer e uma honra estar participando desse trabalho. É muito bom que a gente esteja juntos, pensando nas coisas importantes da vida. Muito bom que a gente tenha atendido aos convites dos nossos amores, dos nossos amigos, dos nossos anjos de guarda e vindo até aqui. Porque, na verdade, a gente tem se desgastado muito, né? É praticamente universal essa sensação de esgotamento. Todo mundo se sente muito cansado ao final de cada dia. Às vezes até no início do dia a gente já acorda cansado. É uma coisa impressionante o que está acontecendo com a gente hoje. Outro dia fui comentar com os colegas de trabalho como a semana já estava acabando, mas aí lembrei que eu tinha feito essa observação a semana passada e parecia que era ontem. As coisas estão muito rápidas e a gente se sente como se fosse uma hemorragia espiritual. Uma coisa muito forte e que sem a energia, sem a esperança, sem a força de viver, a gente não consegue fazer nada. Então é importante pensar a respeito disso. Uma das coisas que mais desgastam a gente nessa vida é a inconstância da vida. Como a vida tem altos e baixos, esse trem fantasma, essa montanha russa que se transformou a vida. Tudo muda muito de um dia para o outro, de uma semana para outra. Os nossos pais talvez sejam de tempos em que as pessoas entravam numa firma como a Cosipa, que era uma alegria quem entrava na Cosipa, quem entrava no Banco do Brasil, e durava, as pessoas ficavam 10, 20, 30, 40 anos numa mesma, não ficava 40 porque se aposentava aos 30 anos de serviço, ficava-se a vida toda. As pessoas tinham o mesmo modelo de carro e compravam sempre aquele carro, porque aquele carro durava, o carro durava muito e a marca durava muito tempo, né? As instituições também eram muito mais constantes. Hoje o que a gente vive é uma inconstância muito grande nas figuras, nas instituições, nos ídolos, nas figuras mais importantes da vida. Há escândalos de médicos abusando de senhoras em consultório, abusando de adolescentes depois de dar injeção neles. As figuras que mais abusam de criança, abuso sexual intrafamiliar, são funções honradas que nós aprendemos a admirar nas nossas vidas. Avós, tios, pais. Em quem a gente pode confiar hoje em dia? Quem é aquela figura que a gente fala, não, essa instituição está firme, né? Policiais, escândalos todos os dias envolvendo policiais, padres, pastores, líderes religiosos de todos os tipos. O que acontece? Como a gente vai se apegar? Como é que a gente vai ter constância na vida se as coisas todas mudam tanto? Relacionamentos. Nós somos do tempo também que relacionamentos duravam bastante, não é? Hoje em dia o que mais tem é ficar. As coisas ficam, as coisas não estão, as coisas parece que se esvaem, é como água que você tenta segurar, quando vê, já foi. E isso tudo torna a vida da gente um desafio muito grande. Vamos pensar a respeito disso a partir de uma história que pode nos ajudar a pensar a respeito disso. Dois marinheiros que serviam a um navio relativamente pequeno, mas que estava atravessando os oceanos, passou por uma tempestade muito grande. Uma tempestade tão grande que as ondas passavam por cima do convés e eles acharam que a coisa ia estar bem complicada.
no auge da tempestade não se via nada, era cada um por si, Deus por todos, ninguém sabia para onde, o que fazer, porque já tinham feito tudo o que podiam e a tempestade não parava. Mas parou. E depois disso, um foi conversar com o outro a respeito do que tinha acontecido, porque até então um não tinha visto o outro, foi cada um para um canto. Um deles estava completamente machucado, completamente torto, cheio de feridas, quebraduras de membros, e o outro estava relativamente inteiro, só cansado, molhado, mas isso é o de menos. Ele não tinha se ferido, não tinha se quebrado nada. E o que tinha se quebrado começou a falar para o outro: nossa, mas que tempestade horrível, era impossível sobreviver a essa tempestade sem ter se machucado muito. Olha, eu quebrei isso, eu quebrei aquilo, que inferno foi isso. Aí ele se queixou tanto, o outro deixou ele se queixar, até que o próprio queixoso percebeu que ele estava se queixando, e o outro estava mudo. Aí ele começou a olhar para o outro e falou assim: esse cara não se machucou. O que acontece? Como é que pode ser isso? E acabou perguntando para o amigo dele: por que eu estou aqui todo quebrado e você está aí inteirão, não se queixa de nada? Ah, porque na hora da tempestade eu me agarrei no mastro, fiquei ali, pus uma corda, dei um nó nos braços e fiquei ali para que o vento não me levasse, para que o barco jogando de um lado para o outro não me machucasse. Ah, é? Eu não, eu tentei me agarrar no barril que estava aqui em cima e eu fui de um lado para o outro, bati em tudo quanto é coisa, tentei me agarrar nas cordas, nas coisas que estavam aqui soltas, e eu ia de um lado para o outro, me machuquei uma barbaridade, era jogado de um lado para o outro, todo quebrado. Muito interessante isso que você me falou, porque é capaz que a gente nessa travessia ainda tenha outras tempestades graves. Eu preciso aprender com essa experiência da gente. E essa experiência serve muito para a gente também. Porque no que é que a gente tem se apegado no meio da grande tempestade que nós estamos movendo? Se você se apega nos ídolos da música, hoje são muito comuns os ídolos da música que se suicidaram de alguma forma, por drogas, pelos mais variados motivos. E as pessoas, se são seguidores, se os fãs são seguidores de ídolos, quando o ídolo morre, se mata, você que é seguidor, para onde que você vai? Os ídolos do esporte, nossa, quantos são os ídolos do esporte que não são destruídos em escândalos de doping, escândalos de manipulação de resultados para levar uma vantagem nisso ou naquilo. Então, a gente precisa perceber, no meio dessa tempestade, no que nós estamos nos agarrando. Porque Jesus foi muito claro quando deu uma orientação a respeito. Jesus falou disso para a gente. Não vos agarreis naquilo que a traça rói, a ferrugem corrói e os ladrões levam. Porque onde tiver o vosso tesouro, lá estará o vosso coração. Aonde está o vosso tesouro? No que você tem se agarrado? No que você tem colocado como base, como alicerce da tua vida? Se a gente se aferra nos líderes religiosos, nas pessoas, na moeda, no ouro, na casa, tudo parece que que passa perante os dedos e a gente perde tudo. O marido é a fonte da estabilidade e da felicidade de uma mulher, não é mesmo assim? Não é assim? Nem sempre. Será? A sua mãe diz. Nem sempre. Será? O emprego é uma coisa importante na vida da pessoa, mas como a gente já falou aqui,
nem sempre você consegue aquela estabilidade no emprego. As coisas que você tem, você vai se cercando de patrimônio e aquilo vai te dar uma boa tranquilidade. Será? Será? Será que a gente se cerca de tanta coisa? Não tem aquelas histórias, vocês se lembram daquelas reportagens que tem de gente no interior que vão descobrir depois que ele tinha nota de cruzeiro, moeda de R$1.000 no colchão, porque ele estava fazendo daquilo a sua fonte de segurança, e o mundo mudou, e ele lá, cheio de dinheiro, que não valia nada. Essas notícias, essas histórias são muito interessantes, porque elas não falam dos outros, elas falam de nós. A gente, como assistente social, é muito comum você atender pessoas que organizaram toda a vida, às vezes mulheres que organizaram toda a vida. Não, meu marido não queria que eu trabalhasse, ele dava tudo para dentro de casa. Ah, que bacana. Só que maridos também estão no rol dessas coisas que acabam logo. Acabam com separação, e aí a separação tem a dor toda da separação e mais o problema econômico. Quantas mulheres eu já não atendi? O seu marido bate na senhora? Bate. Bate muito? Não, só quando bebe muito todo dia. Mas, minha senhora, então por que a senhora não muda de vida, não tenta? Mas olha, ele paga as contas, ele faz isso, ele faz aquilo. Eu não sei, eu não tenho como pegar dinheiro. A pessoa fica amarrada, escrava. Por quê? Tem uma expressão que fala assim: em que pau tu tá amarrando o teu burro? É bem isso, gente. No que você está se fiando para ter firmeza durante a tempestade? Eu estou falando contra a minha categoria aqui do Sobe Vem por Baixo na nossa palestra, mas na verdade não é só uma questão disso. A questão é de a gente perceber em que valores nós estamos nos fiando. A pessoa que é muito fanática por um time de futebol, às vezes ela fica numa oportunidade, numa derrota, numa partida importante, ela fica tão frustrada, mas tão frustrada, que numa primeira oportunidade ela descarrega aquilo batendo num filho, batendo numa esposa, brigando com alguém no trânsito, ou especialmente no bar, já onde ele assistiu a partida que o time perdeu, já vai eliminando. E aí às vezes vai se dar conta do que aconteceu numa penitenciária. Olha que bobagem, gente. Por quê? Porque se apegou naquilo que é móvel, naquilo que muda, naquilo que não tem de verdade, valor nenhum. Mas aonde está então o mastro do navio? Aonde estão as coisas que vale a pena investir? A fé, não é? Pois é, vale a pena. Esse é o assunto principal. Nós não viemos aqui para dar resposta propriamente para as pessoas. É lógico que o Evangelho traz dicas. Afinal de contas, quando a gente pensa isso, se pensa o Evangelho, a gente já pensa imediatamente na religião. Mas como a gente já falou aqui, na religião também tem tido um monte de altos e baixos, um monte de crises. O Vaticano tendo crises enormes, problemas de pedofilia, na religião também pastores fazendo isso e aquilo. Mesmo no espiritismo também tem deturpações. Não é bem espírita, mas a tal da cigana do amor aí está oferecendo, volta seu marido de volta já, e paga dinheiro e vai a fundo. Normalmente a cigana é solteira também. Não é boba? Ela não é boba? Pois é. Ela não trouxe nem o dela. Então, tem em todo lugar, todos nós tivemos uma boa referência do espiritualismo através do filme Ghost. E lá naquele filme, a médium, a Whoopi, é uma médium
profissional. Como é que ela ganha o dinheiro dela? Prestando serviços espirituais, ué. Nos Estados Unidos isso é absolutamente comum, é uma prática corriqueira. Eu não sei se eles têm código de ética, se tem sindicato dos médiuns, mas eles ganham dinheiro assim tranquilamente. E aqui mesmo, se você for pesquisar direitinho, não vai ser difícil você achar. Não vai ser difícil. Paga não sei quantos mil, mas é só para o trabalho que você vai ter que fazer. Sei. Daí você faz as contas, não está batendo. Não está batendo a galinha, não sei o que, a farofa. Quando você vai ver, já pagou muito mais. Lava Jato, vai precisar da Lava Jato no espiritualismo também. Por quê? Porque as religiões são dos homens. Jesus não era cristão. Jesus não era católico, não era evangélico e muito menos espírita. Muito menos espírita. O espiritismo surgiu no século XVIII. Então não tem como a gente perceber, nós precisamos ter lucidez. No meio da tempestade, a gente precisa ter lucidez para ver no que você vai se agarrar, em que pau tu vai amarrar teu burro, no que você vai estruturar a tua vida para falar assim, não, isso é o permanente, isso é o seguro. O que há na vida então? Qual é o mastro do navio? Qual é a coisa verdadeiramente permanente nas nossas vidas? Jesus. Vale a pena pensar a respeito disso. Porque tem algumas coisas que são permanentes, que não mudam. O que é o imutável? O que é o absoluto, que não muda nunca? É Deus. É Deus. Mas, então, a gente precisa ter o quê? O velhinho barbudo lá da Capela Sistina, que põe o dedinho lá para Adão. O que é Deus, então, afinal de contas? Ninguém sabe. A rigor, ninguém sabe. Não tem jeito de você falar assim, o que é Deus? Foi perguntado. Kardec fez a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Pouca gente percebeu que eles não responderam. Eles não responderam para Kardec o que é Deus. Eles falaram dos atributos. É como falar assim, quem é essa senhora? Daí eu falo assim, olha, ela está com uma roupa vermelha, uma calça preta, uma bota e uma echarpe. Eu falei o que é ela? Eu falei do que ela está vestida, as qualidades que ela tem. Não, ela é assim, ela é simpática, ela é bacana, mas que é ela, eu não falei. E a resposta que deram para Kardec não foi do que é Deus, da natureza divina, se ele é uma pessoa, se ele é uma força, se ele é uma nuvem, se ele é um vento, se ele é um sol. Não responderam, e sabe por quê? Porque tem pergunta que não dá para responder, nós não estamos com estatura para entender ainda o que possa vir a ser Deus. Mas só a explicação que foi dada para Kardec já é suficiente, porque nós sabemos, e nem precisava, você estuda e aprimora, mas nós no fundo nós sabemos que Deus é o permanente, é o eterno, é o imutável, é o soberanamente bom e justo. É o que está acima dessas mutações todas. E é o mastro do nosso navio. Nós que estamos passando por essa tempestade, nós precisamos saber o que é de Deus e o que é dos homens. Como Jesus também ensinou. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É errado a gente espírita fazer plástica? É errado para o espírita juntar dinheiro? É errado para o espírita comprar uma roupa bonita? O que é errado para o cristão ou para o espírita? Não tem nada não tem nenhum problema. Agora, você viver para aquilo, como muita gente vive, isso é um problema, porque daí você está colocando, está sendo que nem o bobo da tempestade que tentou se agarrar num barril e só apanhou do navio. Nós estamos apanhando no navio, gente. Nós estamos apanhando do navio. Nós estamos amarrando a nossa vida, procurando firmeza em coisas que são dos homens, na própria religião.
Muita gente vai numa igreja evangélica e sai de lá com a certeza de se pagar o dízimo e fizer um louvor bem alto, está de bem com Deus. Alguém, pensem comigo, será que é verdade isso? Então você dá 10% do teu salário, do teu patrimônio, grita bastante em louvor a Deus, aleluia, aleluia, bem alto. E você acha que vai ficar de bem com Deus com isso? Ah, então fiz um monte de coisa errada. Vou lá, me confessa, 200 Pai Nosso, 200 Ave Maria. Meu Deus do céu, que paciência. E fica lá, pensando em tudo, né? Porque você fala 200, não tem ninguém que faça 200 Pai Nosso pensando em Jesus. Você está pensando no almoço, no que você vai fazer depois, que começa a dar fome, começa a dar um monte de coisa. Será que é isso que nos faz ficar de bem com Deus? Ah, então eu vou lá no centro espírita. O que será que eu preciso no espiritismo para ficar de bem com Deus? Aí você começa a investigar. Aí, antes da palestra, vai alguém e fala de uma rifa, de uma cesta básica, de uma ajuda para alguém. Você pensa assim, ah, deve ser a tarde da rifa, a cesta básica, ouvir a palestra, tomar o passe. Porque a gente já vem com aquele mecanismo, aquele antolho. Sabe o que é antolho? Aquela coisa que se põe em cavalo assim, né? Para ele olhar só para frente. A gente é assim também. As coisas que os homens pregam para a gente, como se a gente fosse ficar de bem com Deus através disso, são coisas de César. Você pode fazer, mas você tem que saber o que é de Deus. E a explicação mais simples e talvez mais acessível para o nosso estágio primitivo de entender, no final das contas, espremendo o que é Deus, está lá na carta de João, que fala que Deus é amor. Então, se você der 200 mil cesta básica, tomar passe, der passe, for fundador de centro, fizer o que você quiser, mas se você não fizer nada disso, buscando um aprimoramento do teu amor, da tua fraternidade, fizer aquilo de coração, meu amigo, ah, mas eu criei filho. Certo, mas você criou filho para quê? Você criou filho como? Ah, amor de mãe e de pai está acima de tudo. Não tá não. Primeiro que amor de filho para pai, depois da Suzane Ristoff, todo mundo já sabe que não é exatamente essa pureza toda. Fala a verdade. Se fosse adotivo, todo mundo ia falar, ah, é porque é filho adotivo, tá vendo? Não, é filho biológico. Matou, deu cana na cabeça dele de madrugada, matou dormindo, coisa horrorosa. Pior que filme de terror. Eu não me lembro de ter ouvido um filme fazer uma coisa como essa. E amor de mãe, amor de pai? Ah, o pai atirou a filha lá, pelo sexto andar do prédio. Uma criancinha, pequenininha. Aqui em Praia Grande, a outra mãe colocou um filho numa caçamba de lixo. O que amor é esse que vale a pena a gente perceber? Não, peraí, tudo muda, tudo é relativo, mas tem um amor que é permanente, que é bom, que preenche a nossa alma. Esse amor é o que? O amor filial, o amor às plantas. Tem gente que chegou a uma conclusão: o amor constante na vida é o amor aos cachorros. Então as pessoas se encontram na rua e elogiam tanto o cachorro que qualquer pessoa que tenha um pouquinho de inteligência vai falar, ele está elogiando os cachorros para xingar os homens. Porque o elogio é assim, não, cachorro é que é amigo, cachorro é que é fiel, cachorro é que é carinhoso. Quando ele está falando isso, ele não está falando nas entrelinhas que o ser humano não é nada disso? Lógico. Então qual é esse amor? Eu acho que Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas da língua portuguesa, ele foi muito inspirado pelo alto, por Deus mesmo, pela espiritualidade superior, quando ele fez uma poesia chamada Amar, verbo intransitivo. Porque a gente gosta de dar
complementos para o amor. Amor filial, amor materno. Eu amo comprar sapato, eu amo Corinthians, eu amo, sei lá, sair com as amigas. Tem sempre uma complementação. Mas tem um amor que não transita, que não tem complemento, que não tem um objeto. Eu não amo uma coisa ou outra. Tem um amor que é um estado de espírito. A gente ainda não sabe sentir isso. Eu, pelo menos, acho que não tem muita gente que consegue fazer isso. Mas tem pessoas, tenho exemplos, e eu vejo o quê? Jesus Cristo, eu vejo Francisco de Assis. Mas nem para saber se esses amores foram puros o suficiente, você não sabe, porque a gente não é régua que saiba medir. A gente só sabe porque a gente gosta tanto que fala assim, nossa, queria ser que nem ele. Mas tem gente que ama incondicionalmente. Um dos relatos dos amigos espirituais é que Mahatma Gandhi, o grande professor de paz do século passado, ele, depois que faleceu, depois que morreu, assassinado por um fanático religioso da Índia, ele pediu uma audiência com Jesus, porque ele foi contemporâneo da Segunda Guerra Mundial. Ele viveu ao tempo da Segunda Guerra Mundial. E ele ficou muito impressionado com a Segunda Guerra Mundial, como todo mundo ficou. A Segunda Guerra Mundial foi um terremoto moral no mundo. Porque todo mundo acreditava que os líderes de um país cuidavam bem dos seus nacionais. Quando descobriram os campos de concentração, quando descobriram o que o líder alemão fez com os próprios alemães, só porque eles tinham uma ascendência, avós ou bisavós judeus, ele não considerava alemão, mas eles nasceram na Alemanha. O que ele fez com aquelas pessoas foi um impacto muito grande. E Gandhi, que tinha sido o grande vitorioso de fazer a independência de um país sem provocar um derramamento de sangue, sem provocar uma violência, ele pediu uma audiência com Jesus e pediu uma tarefa para ele. Eu quero trabalhar para reparação, para reconciliação, para regeneração de Adolf Hitler. E ele foi até Plutão, onde Jesus tinha enviado Adolf Hitler, porque Hitler angariou tanto ódio aqui que o clima espiritual da Terra, para ele, se tornou irrespirável. Não era possível mais ele se recuperar aqui, teve que ser retirado para se preservar. E aí Gandhi foi para lá para ser assistente dele. Assim como no livro Boa Nova, também fala que Jesus, recém tinha falecido, ele chamou um anjo, veio um anjo perto dele, falou alguma coisa, o anjo falou com ele e ele saiu, sumiu logo depois do falecimento. E aí alguém foi perguntar para ele, onde ele foi? Alguém sabe onde ele foi? Os cachorros. Ele foi no mais fundo das regiões espirituais, das trevas mais profundas, para resgatar o filho dele que tinha se perdido. Ele mesmo tinha falado qual é o pastor que, tendo 100 ovelhas, tendo 99 seguras, não larga as 99 para ir atrás daquela que está perdida. E ele deu o exemplo praticando o que ele mesmo tinha falado, é claro, com um grande espírito de luz. Quem é de nós que, tendo 5 filhos, 4 deles bem encaminhados e um na Cracolândia, não vai fazer o que for possível para tirar esse filho da Cracolândia? É claro que sim. Isso é a lógica do amor. Nós temos nas nossas vidas experiências. Todos nós temos experiências, todos. Que você fez alguma coisinha e percebeu que aquela coisinha que você fez foi importante para uma pessoa. Todos nós temos. A gente não dá aqui para abrir a palavra e cada um contar as suas coisas, mas todos nós temos. Às vezes você ajuda, tira uma pedrinha que estava incomodando a pata de um cachorro. Às vezes você encontra a quantidade de água certa para uma plantinha que estava apodrecendo na tua casa, e você começa a colocar aquela quantia certa, ou coloca num lugar melhor, de vento e de sol, e ela começa a florescer. Todos nós sabemos de alguns momentos em que você dá uma atenção para uma criança e ela reconhece aquilo, porque filho é assim. Às vezes quando a gente ouve
nossos filhos, ouve uma criança, ele se sente acolhido e ele dá maior moral, ele dá maior autoridade, porque ele fala assim: meu pai, minha mãe, minha avó, meu tio me deu essa atenção. Esses momentos são fabulosos. Fazer bem faz bem. Faz bem para quem? Para quem é bom ser bom? É bom ser bom para aquelas pessoas que estão à nossa volta, sim. Mas antes de tudo, ser bom é bom para nós, é gratificante. Isso você leva até o fim da vida. É muito interessante, os relatos do mundo espiritual são muito interessantes. E no livro Nosso Lar fala de André Luiz, que depois que ele conseguiu chegar em Nosso Lar, depois de ter ficado 8 anos no umbral, com muita dificuldade, ele foi saber que das 6.000 consultas grátis que ele tinha dado como médico, uma meia dúzia de pessoas, quando souberam que ele morreu, fizeram uma oração por ele. E aquilo chegou para ele com um arzinho, um ventinho suave num dia de verão, aquele dia que você não suporta nada, de repente você está andando, vem um ventinho, você fala, graças a Deus. Aquilo foi um refrigério para a alma de André Luiz. Todo bem que a gente faça volta para o nosso peito, volta para a nossa vida como uma alegria, como um pouquinho de água para quem está morrendo de sede. Os relatos todos no mundo espiritual são assim. Ah, mas se a pessoa não souber agradecer, a gente não ajuda a gente que não sabe agradecer? Tem um monte de gente. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Como disse Paulo, todos nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Todos nós. O que será que Paulo quis dizer com isso? Quantas mães você acha que já teve? Se você teve 500 vidas até agora, quantas mães você já teve? 500. Tá certo, teve 500 sogras também, mas deixa pra lá. 500 mães, 500 esposas, 500 maridos. Metade não prestou. Tudo bem, você tem 200 pessoas que te amam muito. Você tem 200, não sei quantos irmãos. Você tem uma nuvem de testemunhas torcendo por você. Imagina time de futebol. Maurício, e agora vai. E agora, chutou pra fora. Pisou na bola. Puxa, de novo. Quinta chance, só ele, cara a cara com o goleiro, chutou pra fora de novo. Mas vamos passar uma bola de novo pra vocês. Aí você vai, Maurício, aí chuta pra fora de novo. Aí chuta uma na trave, vai, tudo bem. E eles estão torcendo por você. Nós temos uma torcida fantástica a nosso respeito, pró nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa torcida é fabulosa. Eles são os representantes, os embaixadores de Jesus, os embaixadores de Deus nas nossas vidas. A gente só precisa aprender, e o Espiritismo ensina muito, como está em comunhão com eles, como finalmente ouvir essas suas mães queridas, esses seus amores queridos que estão lá no céu. Ouça, desenvolva a tua prática de se agarrar no bem, de se agarrar no mastro no meio da tempestade, de se agarrar no amor. Você tem exemplos de amor, você tem representantes de amor, embaixadores de amor na tua vida. Aprenda a se agarrar com eles, abrir o teu coração para eles. Porque a cada pessoa que você ajudar, que não souber falar um muito obrigado para você, a nuvem de testemunha deles vai se comprometer com você. Vai falar assim, olha, para onde você for, eu estou contigo. Pode contar comigo. Eu estou contigo. Cada pessoa que você ajudar. Aí você imagina, a irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier, que ajudaram centenas, milhares de pessoas. Quanta gratidão ele angariou do mundo espiritual. Pense nisso. Nós precisamos passar da tempestade. As nuvens estão negras. Alguém tem dúvida que as nuvens estão negras? Não. As nuvens estão negras, estão muito pesadas. Coloque a sua vida no que permanece, não no que perece, naquilo que é para sempre e não no que é provisório. Leia o Evangelho, estude o Evangelho, faça cursos para ter lucidez, mas estude na vida. Na vida.
ao gastar o teu tempo, quando você estiver em dúvida se eu vejo Faustão, ou se eu vou ajudar uma pessoa, ou se eu vou ouvir uma pessoa no ônibus, não tenha dúvida. Aquele carinho que você fizer para uma pessoa insignificante vai reverter, antes de tudo e acima de tudo, para você. Porque o amor é essa maravilha que cobre a multidão dos pecados. É ali que está o mastro dos nossos navios. Obrigado, gente. Obrigada.